Olá, pessoal! Muita paz, muita luz para todos nós. Bem-vindos aqui ao canal Eu Simples Assim. Estamos aqui retomando a série Rasgando o Véu. E hoje o assunto é um assunto bem bacana, bem importante e ainda tem muita relação com o Antigo Egito. É um assunto muito complexo e é muito importante que saibamos a respeito dele. Vamos falar aqui hoje um pouco sobre as 7 leis herméticas, as 7 leis fundamentais que regem todo o universo. É claro que aqui nesse vídeo eu vou falar de uma forma bem breve, sobre as 7 leis, sem muito aprofundamento, porque já que essa série ela tem um propósito de mostrar o que eu aprendi com o professor Hélio Couto, esse assunto jamais poderia ficar de fora, porque eu ouvi falar sobre essas 7 leis foi com um professor, porque eu não conhecia e eu nunca tinha ouvido falar sobre elas na minha vida. E a partir do ponto em que eu ouvi falar sobre ela, eu comecei a ler sobre essas leis, sobre esses princípios, tentar entender um pouco. E hoje em dia eu tento sempre assimilar a minha vida cotidiana. Coisas que acontecem, eu falo, pô, isso tem a ver com aquela tal lei, aquela tal lei hermética. Bom, em um futuro, quando eu tiver, mais amadurecida com o estudo dessas 7 leis herméticas, eu vou trazer aqui para o canal uma série só dedicada a elas e falando sobre elas. Pessoal, eu vou dividir esse assunto em 2 partes, senão vai ficar muito extenso. Mesmo eu falando de uma forma bem breve, dando uma pincelada nas leis, o vídeo vai acabar ficando muito grande. Então, a primeira parte eu vou falar um pouco da introdução ao hermetismo, como que ele surgiu, e a segunda parte, do vídeo vai ser especificamente sobre as 7 leis. Bom, essas leis, elas foram atribuídas a um grande mestre que viveu lá no Egito Antigo, chamado Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, 3 vezes iniciado. E o Hermes, ele era considerado um escriba dos deuses. Ele era considerado um mensageiro entre o céu e a terra, um mensageiro do divino, que traria tantos conhecimentos aqui para nós humanos. E ele foi um grande homem, de uma grande sabedoria, de um grande conhecimento ocultista e místico. E é atribuído a ele grandes obras como Corpus Herméticos, Tábua de Esmeralda e Minerva Mundi. Não se sabe exatamente em que época o Hermes Trismegisto viveu aqui. Estima-se que entre 3.000 anos a 5.000 anos atrás. Vejam que é um intervalo enorme e sabe-se muito pouco sobre esse grande iniciado. E há teorias, gente, que acham que o Hermes nem existiu, que toda essa obra foi feita por vários ocultistas da época. Porém, ele foi um grande mestre com uma pegada tão grande que influenciou tantas culturas. Nós vamos ver que no Egito ele é atribuído a Tote. Tote é o deus da sabedoria para os egípcios. É uma figura mitológica, com corpo de homem e a cabeça de pássaro. E o bico simboliza justamente a sabedoria, sabendo pensar com sabedoria ali o que é necessário na sua passagem. Já na Grécia, ele é atribuído a Hermes. Hermes é um deus, é o deus da sabedoria também. E na mitologia grega, ele é representado por um jovem atlético, com asinha nos pés, que tem mesmo a finalidade de ser o mensageiro entre o céu e a terra. E na cultura romana, na antiga Roma, ele era tido como Deus Mercúrio. E, gente, no início do século passado,
mais precisamente em 1908, alguém que não quis se identificar fez uma compilação desses ensinamentos herméticos e escreveu um livro pequenininho, fininho, que é esse aqui, ó, O Caibalion. Esse livro ele é fininho, mas ele é muito complexo. Ele é a compilação desses ensinamentos herméticos, dessa filosofia milenar. É um livro iniciático, muito esotérico. Na primeira leitura, para quem está entrando nesse mundo agora, esse mundo mais místico, é um livro de difícil compreensão. Por isso é importante sempre, não é um livro que você pega, lê, pronto, acabou, que tem uma história. Não, é um livro que a gente necessita sempre recorrer a ele e voltar a lê-lo novamente. Porque à medida que a gente vai expandindo a nossa consciência, cada vez que a gente vai fazer uma leitura desse livro, a gente vai encontrar ali respostas, né? Respostas para nossas dúvidas, coisas que a gente não compreendia muito bem, passa a compreender, coisas que a gente nem tinha percebido que estava ali, a gente passa a perceber. Então é uma leitura que sim, que é para a vida inteira, né? Por exemplo, no meu caso, eu li esse livro pela primeira vez em 2020. E eu achei um livro bem difícil. Achei bem difícil porque era uma novidade para mim, né? No meu caso, era uma novidade. Então, em 2021, eu já tinha me aprofundado mais nos meus estudos, né? Em 2021, eu li novamente. E eu já tive uma visão mais ampla do que é o livro. E eu me propus, tá, a ler esse livro pelo menos uma vez ao ano, né, para ver o que eu desenvolvi ali no entendimento dessas 7 leis universais. Tem uma frase nesse livro que fala o seguinte: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto ao ouvido do entendimento. Ou seja, o que eu entendo dessa frase? À medida que uma pessoa se propõe a entender aquele assunto, realmente os lábios da sabedoria vão se abrir, né? Com a dedicação dela e com o seu desenvolvimento, ela vai começando a abrir essas chaves desse conhecimento. É muito importante. E Jesus já dizia isso, né? Lá atrás, né? 2000 anos ele falava. Peçam e será dado, buscam e encontrarão, bate a porta e ela se abrirá. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta, esta será aberta. Então os próprios mestres já indicavam, quando a gente se propõe a aprender, a buscar, o universo de alguma forma vai trazer isso pra gente. As portas são abertas, os lábios da sabedoria são abertos, eles vão ser abertos ao ouvido do entendimento. É muito bonito isso, né, gente? E eu acho que é isso que nos incentiva a correr atrás de aprender cada vez mais. É muito importante que a gente saiba as leis universais, né? Para que a gente consiga fluir junto a elas. O taoísmo já falava muito sobre isso, né? Na antiga China, sobre o fluxo universal. Se a gente aprende a entrar nesse fluxo universal, que é o Tao, a gente vai ter uma vida muito melhor, uma vida abençoada, de abundância. E essa vida é uma vida que ela não é solitária, a gente tem que estar compartilhando sempre os nossos conhecimentos, ajudando os outros, está sempre tentando, de alguma forma, estar contribuindo com o próximo. Isso é assim, é fundamental para o nosso desenvolvimento. Eu gosto muito das filosofias orientais. E a filosofia tibetana, ela fala que nós temos 3 salas.
A primeira sala é a sala da ignorância. É quando a gente está ali completamente adormecido, está simplesmente ali para, de repente, só trabalhar, pagar conta, assistir novela, fim de semana, e vai levando a vida dessa forma. E nessa primeira sala, acredito eu que está a maioria das pessoas do planeta. Muitas pessoas, infelizmente, ainda adormecidas. Quando você começa a se questionar, o que eu estou fazendo aqui? Qual o meu propósito? Qual a finalidade disso tudo? E você começa a perceber que tem algo mais, até aquela vozinha interna começa a te chamar, você recebe um chamado para caminhar para a segunda sala. E essa segunda sala é a sala da instrução. É aonde você vai começar a estudar, vai começar a se aprofundar, vai começar a perceber que o mundo não é só aquilo ali, e vai se aprofundar e vai se desenvolver. É a expansão da consciência. Ali você começa a expandir de fato a sua consciência. Você é um buscador, né? Porque nós somos buscadores. Quem está afim de entrar nesse caminho é um caminho solitário, porque o mundo não vai te levar a esse caminho. O mundo, muito pelo contrário, vai evitar que você entre nesse caminho. O mundo traz sempre o quê? Entretenimentos vazios, né? Músicas vazias. Você trabalhar igual um maluco para conseguir se manter, né? Porque essa economia maluca que a gente vive. Então o mundo, se você observar bastante, o mundo não vai te ajudar em nada. Então é uma caminhada solitária, realmente uma caminhada solitária. E quem é buscador vai chegar na segunda sala. E a terceira sala é a sala em que todos nós pretendemos chegar algum dia, que é a sala da sabedoria, a sala da sabedoria, que é onde está a essência de tudo. Ali a gente consegue captar e entender o mundo à nossa volta realmente, a verdade. Então é muito interessante esse conceito tibetano, para que a gente aplique na nossa vida. Antes, essa filosofia hermética, ela era muito fechada, ela ficava dentro mesmo das escolas iniciáticas. Por isso esse termo hermético, né, que quer dizer fechado, né, vem de Hermes Trismegisto, e ele quer dizer fechado, né, ele acabou tendo essa analogia. Por exemplo, você vai comprar um pote hermético, né, é aquele pote que tem aquela vedação perfeita, né, bem fechado realmente. E a partir da publicação de O Kybalion, no início do século passado, esse conhecimento ele se tornou público. Ele se tornou público para que as pessoas acessem. E hoje existe muito material, até mesmo na internet, muitas pessoas que discutem sobre o Kybalion, querem aprender a filosofia hermética. E eu acho isso muito bacana, muito bacana. É uma oportunidade que nós temos, né? Nesse mundo que a gente tem tecnológico, de nos desenvolver, né? Então, gente, vou deixar aqui para vocês quais são as 7 leis herméticas. E vamos falar mais sobre elas no próximo vídeo, que é a segunda e última parte desse tema. Primeira lei, princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Segunda lei, princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Terceira lei, princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Quarta lei, princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam.
Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Quinta lei, princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilação compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Sexta lei, princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Sétima e última lei, princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. Então, gente, essas são as 7 leis herméticas. E no próximo vídeo, vou vir aqui com a segunda parte sobre esse assunto e vou falar mais sobre cada lei hermética. Então, espero vocês no próximo vídeo. Muita paz, muita luz e até breve. Namastê!